Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Eu sou o Danilo e tô aqui com o meu amigo Vinícius mais uma semana para conversar com vocês sobre todas as novidades do mundo Pokémon. Oi, Vinícius, tudo bem com você? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Olha, semana passada a gente gravou o nosso episódio das nossas impressões de Pokémon Scarlet e Violet, né? A gente até colocou um título de A Verdade sobre os Jogos. Falamos sobre todos os pontos positivos, o que a gente gostou, não gostou. Falando de uma atualização e ela finalmente veio, né, Vinícius? É, veio. Veio, mas não como a gente esperava, né? Veio daquele jeito. Resolveu aquilo que a gente falou? Não, exatamente. Não. A gente já vai falar logo logo sobre isso, mas assim, até a gente terminou o episódio, né, falando, olha, tomara que venha essa atualização quanto antes. De fato ela veio, mas a gente já vai entrar em detalhes sobre isso. Mas hoje a gente tá aqui para falar mais uma vez do anime Pokémon. Tá sendo um tema bem recorrente aqui, hein, Vinícius? O anime tá superando minhas expectativas aí, então acho que tá sendo um assunto recorrente porque tá dando pano pra manga. Sim, a gente tá na fase final, então, assim, a gente tá comentando sobre as coisas que estão acontecendo, né, nesse desfecho. E em breve a gente vai estar aqui falando. Nossa, tomara sobre as novidades da próxima temporada. A gente também vai falar sobre isso hoje. Mas hoje a nossa ideia é falar das nossas impressões sobre o Projeto 1000. Então, assim, para quem tá acompanhando o anime, mas para quem não tá acompanhando também, não tem problema. Vem com a gente hoje que a gente vai fazer uma retrospectiva do que foi o Projeto 1000, que é o projeto ali que o Gol esteve envolvido nessa temporada atual. A gente teve os 2 episódios no Japão que concluíram o Projeto 1000. Então hoje a gente vai falar para vocês sobre o que aconteceu, se a gente gostou, como que foi conduzido, se foi legal, enfim, as nossas impressões. Esse episódio está sendo gravado no dia 6 de dezembro, então eu acho interessante a gente sempre posicionar o dia que a gente está gravando, porque como o episódio saiu alguns dias depois, e a gente sempre vai falar das notícias da semana, então pode ser que saiu alguma notícia depois, importante, que a gente deixou de falar. Então só para vocês terem uma ideia, assim, quando vocês estiveram ouvindo, para saber que dia que a gente gravou, quais foram as novidades até esse dia. Para a gente começar os nossos recadinhos de sempre, acompanhe nosso site. Então, a Pokémon Blast News é um site ali, www.poke-blast-news.net. O link está aqui na descrição desse episódio. Acompanhe as notícias, as matérias, todos os dias lá no site. E também as nossas redes sociais. Você pode procurar a gente em todas as redes sociais aí, com @PokeblastNews. A gente está sempre interagindo com o pessoal, trazendo todas as novidades lá também. E por último, lembre-se de avaliar o nosso podcast. Isso ajuda muito para mostrar para os agregadores a relevância, se você está gostando, se ele pode indicar para outras pessoas que também gostam de jogos, de animes, enfim, de tudo isso que está ao redor de Pokémon. Então avalie positivamente. Eu tenho visto que cada vez mais pessoas estão avaliando no Spotify, então isso é bem bacana. Então agradeço a todo mundo que já avaliou e quem não avaliou, se puder, dá 5 estrelas de preferência. Avaliar positivamente, né, com a melhor nota. Então a gente agradece, fica muito feliz com os comentários também que o pessoal está trazendo. Bom, vamos começar então a nossa sessão aqui inicial. Antes de falar do Projeto 1000, a gente vai falar das nossas notícias da semana. E essa semana teve bastante coisa, então prepara que tem muitas coisas legais acontecendo. O Vinícius vai começar com a primeira notícia. Então a gente já começa com notícia de Pokémon Scarlet e Violet. Aí o Pokémon Scarlet e Violet, a Paldea aí chegando com tudo. E a gente já tem evento de Terra Raid Battle de Tyranitar e Salamence. Então aí no dia 9 aí, provavelmente no dia que você está escutando esse podcast, você vai poder entrar online e iniciar a sua Terra Raid Battle contra um Salamence ou contra o Tyranitar. Daí o Tyranitar é exclusivo do Scarlet, Pokémon Scarlet. E o Salamence é exclusivo do Pokémon Violet. Então, se você tiver seu amiguinho aí que tiver o jogo oposto ao seu, você pode entrar online e capturar o seu Terra Raid Battle, o seu Tyranitar, o seu Salamence aí. E não tem tipo específico, assim como foi o Charizard anterior. Então, a gente pode aí encontrar Pokémons fenomenais para batalhas online.
A gente também tem outras notícias de Pokémon Scarlet e Violet que teve a distribuição de itens especiais para você fazer o seu sanduíche, você caçar o seu Shine aí. Então você pode entrar lá no site da PBN e conferir o código para você resgatar os ingredientes para você fazer seu lanchinho e alimentar os seus Pokémon. E também a gente teve pronunciamento, a gente teve atualização do jogo, né? Uma atualização meio fraquinha, né, Danilo? Você atualizou o Uhum. seu jogo? Uma Atualizei, não atualização. senti diferença nenhuma. Eu esperava um pouquinho mais, né? A gente só foi arrumado algumas músicas, algumas questões das Ranked Battles, então uma atualizaçãozinha assim, bem michuruquinha. Eu esperava mais, uma atualização que melhorasse o desempenho do jogo no console, mas não teve nada disso. E a Nintendo se pronunciou e disse que sabe dos problemas que os jogadores estão tendo e que ela tá ciente de tudo isso daí. Então, a gente tenha presenciado a gente tá sabendo, mas a gente não liga, né? Eles disseram assim que eles vão continuar comprometidos em oferecer a melhor experiência. Teve uma nota da Pokémon Company também falando isso, dizendo que eles vão continuar aperfeiçoando. Assim, talvez tenha mais atualizações. O que aconteceu? Foi pouco tempo, né? Desde o lançamento do jogo, tipo, pensando que a gente falou, do tempo que esse jogo ficou em desenvolvimento, ia ser muito difícil a gente achar que em 2 semanas eles iam resolver todos os problemas críticos, né? A gente listou vários. Assim, eles acabaram corrigindo os mais críticos dos críticos, assim, na opinião deles. A questão das Ranked Battles é porque a gente vai ter o início da primeira temporada de batalhas. Então, assim, para ela começar, eles precisavam resolver aquele problema que a gente comentou da seed, né? Que você até explicou que estava Isso. sendo sempre a mesma probabilidade de acerto. Então, isso precisava ser corrigido nas batalhas online. Então, isso foi corrigido. A questão da música, eu achei muito crítico, porque assim, eu não sei exatamente o nome do compositor, mas ele compôs uma música específica para a batalha da Elite 4. Curiosamente, nesse jogo, vou ter que falar isso aqui nesse momento, você só pode enfrentar a Elite 4 uma única vez. Ao contrário dos jogos anteriores que você poderia desafiar diversas vezes, em Paldea é uma única vez. E muitos jogadores estavam encontrando um bug exatamente nesse momento e a música dele não tocava. E tipo assim, se você não ouvisse a música naquele momento, você não ia poder ouvir de novo. Pensa, o cara compôs a música pro jogo, para um momento específico, e um bug impedia o jogo de reproduzir essa música. Assim, bem chato, sabe? E já Pro foi uma coisa compositor. perdida, né? Porque já teve bastante gente que passou por esse bug e que não vai poder voltar. A não ser que exclua o save, que é uma coisa bem comum na franquia, né? É, Não vejo muita gente excluindo o save, começando do zero. Então, já foi uma coisa prejudicada. E eu vejo que essas coisas que eles arrumaram agora são coisas que não, assim, deveriam ter sido pegas num teste de qualidade, sabe? Não tem QA pois na equipe que produz Pokémon, não tem ninguém que passa nos testes, assim. Porque não pois foi é. uma coisa muito incomum, assim, um bug completamente específico que você teria que fazer vários passos para você achar. Foi uma coisa bem comum. Por exemplo, a não aleatoriedade das batalhas é uma coisa que seria muito fácil de encontrar se tivessem, tipo, feito 3 batalhas. Não entendo como deixaram isso passar. Também não entendo. E assim, um dos problemas, e o último problema assim mais evidente que corrigiu, foi um glitch, né? Que tinham descoberto como duplicar item, então assim, e Pokémon, se eu não me engano. Então essa questão da duplicação também foi resolvida. Agora, aquela questão que a gente falou de desleixo, de questão de performance, de travamentos, continua da mesma forma. Eu já continuo vendo vários problemas. Então assim, vamos ver se futuramente, assim, se nas próximas semanas a gente recebe mais atualizações, mas por enquanto é só isso que a gente tem. Então, nada A muito. gente, a gente vai ter que se Assim, esse satisfazer com 4 essa. eu não passei. Eu enfrentei a Elite 4 exatamente num dia depois que saiu a atualização, então também não sei como que era esse erro. Mas enfim, né? Vamos torcer porque o jogo continua vendendo que nem água. A segunda semana de vendas no Japão foi mais 500 mil cópias. E, tipo, loucura, né? Essa semana eu vi uma notícia do jogo Digimon Survive. Você sabe, né?
Pokémon, Digimon é uma longa história. E tipo assim, estavam comemorando que Digimon Survive alcançou 500 mil cópias vendidas ao redor do mundo. Uma comemoração. Tipo assim, putz, no Japão, em uma semana, Pokémon. Na segunda semana, no Japão, Pokémon Scarlet e Violet vendeu mais que isso. É muito gigante isso e. Enfim. É aquilo que a gente falou, né? Vamos torcer para que isso nunca mais aconteça, para que tenha servido de aprendizado de uma vez por todas. E você sabe que é uma coisa curiosa, porque ontem eu terminei o jogo. E passou os créditos, né? E aí nos créditos aparece o nome de todo mundo. Curioso que a gente sempre fala assim, mas são poucos desenvolvedores e tudo mais. Mas a quantidade de pessoas envolvidas no desenvolvimento do jogo não é pouco. E você vê aquela lista, e essa lista não para, sabe? É uma lista gigantesca. Nome de um monte de empresa. Aí aparece a área lá da garantia da qualidade, de teste, e aquela lista de gente. Nossa, é tipo, eu vi a Ilka lá no meio, que atuou nos remakes. Eu vi o nome do James Turner, que o pessoal até brincou, falou assim: James Turner deve estar feliz de não ter feito parte disso e saído da Game Freak, só que ele tava lá antes. Então o nome dele tá nos créditos também. Assim, é muita gente envolvida, igual você falou, como que ninguém pegou isso, né? Enfim. Vamos para a próxima notícia agora falando de anime Pokémon. A gente vem nos últimos episódios aí sempre com esse receio do que vai acontecer, que a gente não sabe. Continuamos sem ter a revelação da próxima temporada, porém recebemos mais um título aqui que foi revelado essa semana. Então assim, agora que a gente teve o desfecho do Projeto 1000, no dia que está saindo esse podcast, no dia 9 de dezembro, foi exibido o episódio 135, Pokémon Estou Feliz por Ter Te Conhecido, é onde a Chloe, o Ash e o Go estão se reunindo novamente para falar sobre o futuro deles. E o título que foi revelado essa semana, para ser exibido no dia 16 de dezembro, então daqui 10 dias, considerando a data de hoje, Ash e Go partem novamente. Assim, a gente não teve sinopse do episódio, mas esse título é bem sugestivo, hein? Bem sugestivo. Gol continua? Será que as pessoas vão continuar espumando pelo Gol estar no anime? Veremos, veremos. Nossa, isso me deu muito assim. Eu até coloquei assim que não dá nem pra saber se é o último episódio de Jornadas ou se já é o primeiro episódio da continuação, sabe? Tipo, não tá nada claro. Tipo, eu fico imaginando uma coisa surpresa, assim, dia 16 de dezembro o episódio começa com uma nova abertura, sabe? Com os Pokémon de Paldeia aparecendo, uma coisa louca, assim. Nossa, Pegando todo mundo de seria surpresa. ótimo. Seria muito legal se acontecesse isso. Não é? Seria muito legal, porque assim, a gente teve mudanças, né? Várias mudanças nas aberturas japonesas de jornadas e elas aconteciam assim, tipo, trazendo um monte de novidade, pegando todo mundo de surpresa. Então, muito bacana. E esta semana a gente teve também uma notícia falando da TV Tóquio, que é a emissora que exibe Pokémon no Japão, que teve uma conferência de imprensa para falar sobre a vitória do Ash no campeonato da Coroação Mundial. O Ishikawa, que é o presidente da emissora, até disse que era a primeira vez que eles realizavam algo do tipo. Tipo, imagina, vamos reunir todos os acionistas para falar sobre a vitória do Ash. Tipo, comentar uma coisa de um anime deles. E aí, né, ele falou que todo mundo ficou muito feliz em saber, que eles queriam comemorar também, enfim. Mas aí o comentário mais importante veio do Hiraoka Hisuki, que é o líder de departamento de negócios de animes da TV Tóquio. Ele simplesmente diz: as pessoas que se perguntam o que está reservado para o futuro, as aventuras de Satoshi ainda não acabaram. Assim, isso deu um ânimo pra gente, basicamente dizendo, olha, não vai parar por aqui, né? Mas a gente ainda não, assim, isso vai acontecer em breve, a gente não sabe quando. Aqui não tá dito se o Ash vai continuar como protagonista, se o Ash vai crescer, se o Ash não vai crescer, vai pra aldeia, não vai. A gente não sabe nada, só tá escrito. Ainda, assim, a gente tá muito ansioso por alguma novidade. Parecendo aquele meme, assim, do ursinho, acho, pedindo uma esmola, assim. Gente, Exato, uma né? novidade, pelo Tipo, amor de Deus. Eu não sei o que tá migalhas. enrolando tanto. Sabe qual que é o problema deles enrolarem tanto assim?
chegar chegar na hora deles anunciarem o que realmente é e a gente ir com muita expectativa e não É, ser tanto ficar assim. Então, frustrado. já aconteceu isso muito na franquia, já aconteceu isso com os jogos principalmente. Então, vamos com cautela. Vamos com cautela porque eu tenho medo da gente dar dar com os burros na água, sabe? Ai, vamos torcer pra semana que vem a gente tá falando sobre as novidades, finalmente. A gente lançou no site lá da PBN, você pode conferir lá, as 90 cartas raras secretas da coleção V-Star, que foi lançada na sexta-feira, dia 2 de dezembro, ó, agora, última sexta-feira. E é a última coleção do bloco Sword and Shield, então a gente tá dando tchau pra Galar vai ficar no passado, hasta la vista, Galar. E a gente já começa com essas 90, as 90 cartas, assim, você pode entrar lá na PBN, você vai ver, é uma carta mais linda que a outra. Assim, eu já falei aqui no podcast que eu não sou o mais entendedor de TCG, mas assim, queria todas essas cartas pra colecionar, que elas são obras de arte, obras de arte. O Danilo fica mais animado porque ele coleciona, mas assim, uma mais linda que a outra. Nossa, uma mais linda que a outra. Olha, eu não vejo a hora dessas cartas chegarem aqui pra gente. Olha, é muito. Assim, pensa, pra quem tá ouvindo aqui, que ainda não entrou no site, são 90 cartas com ilustrações belíssimas de arte Lindíssimas. estendida dos Pokémon. Então, assim, é muito lindo. São 90 cartas. Quando vai chegar pra gente? Como o Vinícius falou, é a última coleção do Bloco Espada e Escudo lá no Japão. Acabou, encerrou. Pra gente, isso vai chegar no dia 20 de janeiro de 2023, na coleção Realeza Absoluta, que aí sim vai ser a nossa última coleção. E aí, essa coleção nossa, aqui ocidental, que vai ser lançada no Brasil, já foi anunciado pela Copag, vai ter uma galeria de Galar de 70 cartas. Então vão ser 70 cartas com essas artes. As outras 20 de diferença vão sair em produtos promocionais de outras formas, tá bom? Mas a gente vai receber todas as cartas até onde a gente entendeu, assim, até o momento. Então vai ser muita carta bacana. Aquelas últimas 4 douradas, Sim, tem um Arceus aqui nossa, lindo demais, lindo demais. nossa. Do pau, que é origem Veastro, do Dialga, origem Veastro, o Giratina e essas 4 cartas douradas formam uma arte única. É a coisa mais linda. Então, assim, sensacional. Eu acho que é uma das as melhores coleções de todos os tempos, assim, principalmente para quem é colecionador, essas cartas, olha, eu acho que elas vão chegar bem caras aqui. Imagina, só a coleção base vai ter umas 140, pelo que eu li, mais essas 70 ultra raras que a gente vai receber. Então, assim, vai ser muita coisa pra gente colecionar. O Japão já vai receber a primeira coleção de Scarlet Violet no dia 20 de janeiro também. Então, logo logo a gente vai começar a descobrir as primeiras cartas do próximo bloco aí, que vai sair no Japão. A gente vai começar a descobrir. Quando elas saírem, aí a gente traz aqui para vocês também, né? Porque aí a gente conversa sobre isso. A gente precisa fazer um episódio só sobre TCG. Enfim. Então é isso, né, Vinícius? Dessa parte do TCG. Tá, então, TCG era isso. No Pokémon Go, a gente teve aí a revelação do evento Lâmina Mítica, que inclusive já está acontecendo. Então, assim, esse evento ele marca a estreia do Keldeo no Pokémon Go e também a estreia do Crabrawler, que é um Pokémon de Alola do tipo lutador. Porém, o que tem assim desanimado bastante eu e muitas pessoas que jogam Pokémon Go é aquela famosa paywall da Niantic, né, que já é famosa há muitos anos. Inclusive, acho que o segundo episódio aqui do nosso podcast, lá em 2019, foi para falar sobre isso. Quando tinha sido anunciado o primeiro evento pago de Pokémon Go, eu e o Lucas a gente falou sobre isso na época. E aí, Lâmina Mítica, que é a estreia do Keldeo, você só vai pagar o ingresso. E aí o ingresso pra gente tá variando aí de R$29,90 a R$43,90, se eu não me engano. Porque no Android é mais barato, né? Na Play Store é mais barato do que na Apple Store. Então, enfim, quem tá em iPhone ainda tem que pagar mais. E aí, se você não comprar o ingresso, basicamente você não vai ter esse Pokémon mítico por enquanto. E antes Bem que tá dando uma de chato, Cape sim. Rocket. É, Vendendo bem Pokémon. Pois é, assim, bem chato. Eu não gosto desse tipo de coisa.
São as estratégias da empresa, mas assim, para mim são muito questionáveis. Então, basicamente é isso. E também uma outra novidade que foi anunciada hoje é sobre os eventos do Dia Comunitário de dezembro. Porque esse evento de dezembro ele é sempre assim muito esperado pelos jogadores, porque o de dezembro ele reúne os Pokémon que apareceram todos os meses do ano. Assim, normalmente no primeiro dia, que esse ano vai ser no dia 17 de dezembro, no dia 18 de dezembro, das 14 às 17 horas, no horário local. No dia 17 de dezembro, o pessoal vai poder encontrar com mais frequência o Sentry de Alola, o Geodude de Alola, o Hoppip, o Spheal e o Stuffle Shine. Enquanto que no domingo a gente vai ter o Teddiursa, o Zigzagoon de Galar, o Starly, Roggenrola, Litwick e Deino. Então assim, basicamente, se você perdeu algum Shine, não pôde aproveitar algum dos eventos, você vai poder encontrar esse Pokémon. Nas redes vão estar disponíveis nas redes e nos ovos vão estar disponíveis os Pokémon que foram destaque do dia comunitário em 2021. Também tem uma chance. E durante esse evento, durante todo o fim de semana, você vai poder conseguir os ataques exclusivos desses Pokémon quando você evolui eles. Então é uma chance também de você evoluir e conseguir aquele ataque que você não conseguiu antes. Tá bom? Um problema desse dia comunitário, que talvez, assim, não deve ter passado despercebido da Niantic, mas ela quis manter mesmo assim, é que no dia 18 de dezembro é a final da Copa do Mundo. No segundo dia do evento é a final, ao meio-dia, se eu não me engano, vai ser a final da Copa, e o evento vai ser logo em seguida às 14. Assim, eu acho que, principalmente, por exemplo, se o Brasil estiver na final, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se tiver na final... Cadê a fé, Danilo? Cadê a fé? Vai estar sim. Não, tomara, mas assim, pensa, tipo, vai ter o jogo, aí vai ter dia comunitário logo em seguida, sabe? Eu acho que, sei lá, a data aqui não combinou muito. Foi uma data meio estranha. É meio estranho. Mas enfim, se você não jogou ao longo do ano, tiver a chance de jogar agora, 17 e 18 de dezembro você vai encontrar um monte de Pokémon e com mais chances de Shine, tá bom? E aí, uma última coisa bem interessante, né? Na semana passada, a gente falou sobre o anúncio da Go Tour de Hoenn para 2023. E a gente falou do Jirachi Shine, né? Do Jirachi Brilhante, que vai ser um dos destaques do evento. E a gente até comentou sobre a estreia dele no jogo, que só faltava ele e o Kecleon de Hoenn. E aí, né, alguém comentou lá, corrigindo a gente, falando que o Jirachi já tinha sido lançado há um bom tempo no jogo. E de fato, eu fui conferindo meu jogo e eu tenho ele desde 2019. Então, faz uns 3 anos que ele tá aí com a gente. Então, assim, pedimos desculpas a todo mundo aí por esse equívoco. E eu até fui pesquisar, assim, como uma forma de corrigir e ao mesmo tempo compartilhar com o pessoal os Pokémon que ainda não estão disponíveis no Pokémon GO. Que eu acho que pode ser de interesse, assim, de quem joga ou seja, de todo mundo, assim, para ter uma curiosidade. De Hoenn, assim, de canto a gente tem todos disponíveis. A gente não vai entrar em detalhes aqui daqueles que tem formas diferentes, sabe? De Alola, de Galar, de Hisui. E isso vai demorar muito. Mas assim, a forma básica de canto, todos foram lançados. De Jotô, todos foram lançados. E tanto de canto quanto de Jotô, todos estão disponíveis na forma Shine. E Hoenn, que é a terceira geração, só falta o Kecleon. Coitado. Sim, ficou para trás mesmo. Eu acho que vai ser lançado. Vamos torcer por isso. De Sinnoh, que é a quarta geração, só estão faltando os míticos. Então tá faltando o Manaphy, o Phione e o Arceus. São só esses 3 que estão faltando. De Unova também são pouquíssimos. Olha só, tá faltando só a linha evolutiva do Larvesta e o Volcarona e o Keldeo, que está sendo lançado agora. Então, basicamente, só falta a Larvesta e o Volcarona. E aí, de Kalos, aí já falta mais alguns, que não são muitos, na verdade. É a linha evolutiva do Scatterbug, do Skiddo, do Roned, o Howlucha, o Carbink.
Zygarde, a Jance e o Volcanion. Aí de Alola tá faltando um pouquinho mais, né? Porque os eventos que estão acontecendo no jogo, basicamente, cada evento tá lançando um Pokémon novo de Alola. Como eu comentei do Crabrawler. Aí de Galar e Hisui, aí já tá faltando bem mais. Então, basicamente é isso. Até pelo menos a quinta geração, falta pouquíssimos para lançar. E Pokémon GO vai se expandindo aí. Quem sabe a gente até não recebe alguma coisa de Paldeia esse ano. Esse próximo ano, talvez as formas de Hisui, as formas de Paldeia que a gente recebeu no jogo. Não sei, veremos. Mas olha, só essa parte das notícias, Vinícius, a gente já gravou aqui 30 minutos. Assim, é bastante Pois coisa, dá é, pra fechar esse episódio só com as notícias da semana. acontecendo bastante coisinhas separadas na franquia. É aquela época da franquia. Fim de temporada, começo da outra temporada, então são Tudo se várias renovando, noticiazinhas. né? Exato. Bom, vamos entrar então para o nosso tema principal. Então hoje a gente vai falar sobre o Projeto 1000, esse projeto aí que foi um projeto de pesquisa implementado no anime, focado no personagem Go, né? Que é o amigo ali, o parceiro do Ash em jornadas. Você quer começar a falar um pouquinho sobre o Projeto 1000, Vinícius? Vamos lá então. O Projeto 1000, ele foi um propósito dado para o Gol. Porque o Gol, antes do começo logo no começo do anime de Jornadas, ele só capturava os Pokémon com uma Pokébola só. E isso, assim, a visão que eu tenho é que o pessoal não gostava muito dele. Assim, eu sempre gostei um pouquinho do Gol, assim, nunca tive nada contra, sabe? Uhum. Mas o pessoal não gostava porque ele não tinha muito um propósito fixo, assim. Ele era mais no campo das ideias só. Então o Projeto Uhum. 1000 foi introduzido para dar um propósito para o Gol e ele tem o objetivo de descobrir as origens do Pokémon 1000. O Projeto 1000 é um projeto que foi introduzido ao Gol pelo professor Carvalho e o Projeto 1000 está sobre a administração do professor Amaranto. Professor Amaranto esse que tem muito cara de vilão. Mas a gente vai falar aqui daqui a pouco que ele não é nada disso do Não que a gente é esperava. nada com nada. Nada com nada. Eu esperava que ele. Assim, ele tem uma cara de que vai se voltar. Ele tem um Marne Júnior, inclusive. Ele não. Uhum. Eu achei que aquele Marne Júnior ia. Porque eu já tenho um pouquinho de trauma com a linha evolutiva do Marne Júnior. Tem aquela versão de Galar da evolução do Marne Júnior que eu acho que aquele Pokémon é um capeta encarnado. E eu já achei que o professor Amaranto era do mal, mas ele não é. Enfim. O objetivo final do Projeto 1000, assim, acho que é bem intuitivo, é encontrar o 1000. A gente não fala sobre capturar o 1000, pegar o 1000. O objetivo individual do Gol é capturar o 1000, mas do projeto em si, nunca é dito que eles querem prender o 1000. Enfim, é Uhum. pegar os poderes do 1000 e etc. Então não é nada muito explicado, assim. A gente só quer saber as origens do 1000. Até porque o professor Amaranto fala que o Mew, a gente sabe, né, pela descrição dele, que ele é descrito como um Pokémon que contém o gene de todos os Pokémon. Então o professor Amaranto sempre diz que se eles conseguirem chegar até o Mew, eles podem conhecer mais sobre as próprias origens dos Pokémon. Então, assim, como nunca há registro de alguém capturando Mew, de tendo esse contato direto, e o anime sempre fez questão de deixar isso bem evidente, a não ser no primeiro filme, né, que a gente tem ali o Mew no meio dos humanos e dos Pokémon, mas assim, o Mew sempre apareceu, desapareceu, tipo, bem rápido. Também teve o oitavo filme, né, do o Lucario e o Mistério do Mew, mas assim, no anime em si, ele sempre assim, ninguém nunca tem contato com ele. E aí, tipo, e você sabe o que uma coisa interessante? Eu até fui para comentar, que você falou, né, de dar um objetivo pro Gol, um propósito para ele em jornadas, para não ficar só com essa ideia de captura. Tava vendo aqui na lista de jornadas, o Projeto 1000, ele é apresentado no episódio 68. Então, assim, desde o episódio 1 de Jornadas, demorou aí quase 70 episódios, foi somente na segunda temporada de Jornadas ali. E realmente decidiram fazer algo com o Mil, considerando que a gente tá no episódio 135. Então, assim, foi só na segunda parte dessa história que decidiram dar um propósito pra ele.
Olha, eu realmente achava que o Gol tava muito solto, né? Eu achei que esse objetivo dele de simplesmente ter o intuito de capturar o Mew e para chegar no Mew ele ia capturar um de cada Pokémon, eu acho que não se sustentava, principalmente porque a gente sempre vê os protagonistas ali da história junto com o Ash querendo alcançar algo. E a Lola foi meio solto, né? Se for ver assim, eles não tinham um objetivo para alcançar ao longo da temporada. Mas assim, a gente sempre via os concursos. Então, assim, a gente não queria o gol ali só capturando por capturar. Então, nesse sentido, eu achei que o Projeto Mil foi interessante para ter um propósito maior. E foi importante para amadurecer o Gol como personagem do anime. Eu sinto isso, assim, Sim, que sim. ajudou muito, assim, e o Gol que a gente tinha antes ou até esse momento e o Gol que a gente tem hoje, né? Nessa parte eu achei muito bacana. E eu Bom, acho mas que foi interessante o Projeto Mil, porque ele trouxe, por exemplo, o Gary de volta. Então, foi o todo mundo ganha o Projeto Mil. Acho que foi bem interessante, porque daí o Gary passa a ser também rival do Gol, além de ter sido rival do Ash. Então, foi assim, o Projeto Mil acho que foi uma coisa bem estabelecida. sim, foi bem legal ver o retorno do Gary, eu gostei bastante. E assim, no início ele era bem debochado, né? Tipo, do gol, assim, fazia pouco caso. E assim, era até bem chato, né? Nos primeiros momentos que ele interagiu com o gol ali, sempre se desfazendo dele. E o Ash, tipo, ah, não, não fica assim, o Gary é assim mesmo. Sendo que o Ash ficava igualmente irritado com ele, né? Lá nas primeiras temporadas. Mas eu achei super legal também para trazer isso. O Gary, a gente não sabe até que ponto ele tá na jornada dele, né? Porque a gente viu a última vez que o Gary tinha aparecido lá em Sinnoh, tava como um pesquisador Pokémon ali, pesquisando, ajudando, enfim, e aqui ele volta para participar dessas missões no intuito de aprender mais sobre os Pokémon. E aí, ao longo do tempo, ao longo da história, a gente também conhece o Horace, né? Sim, É agora um. sim. Pode Te falar. falar. Pode falar você. O Horace o Gol já tinha conhecido ele desde criança, né? Então a gente teve um episódio que mostra a relação do Gol com o Horace. Inclusive, esse episódio ele foi marcado como o primeiro episódio da história do anime a não ter o Ash aparecendo de nenhuma forma. Então isso foi bem marcante porque a gente nunca tinha tido isso em nenhum momento da história do anime Pokémon. E esse episódio que o Gol conhece o Horace foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi no episódio 32. Aí, conforme desenvolve o Projeto Mil, o Horace é apresentado como um dos desafiantes ali também, né? Só que assim, o objetivo do Horace também é estranho, né? Porque o objetivo do Horace é capturar o Celebi, é chegar no Celebi, enquanto o Sim, Gol. eu gostei desse paralelo. Você gostou? Eu achei interessante. Eu achei interessante esse paralelo, mas assim, hora você tá querendo capturar um Pokémon. Assim, porque eu vejo o Mew e o Celebi como paralelos, assim, também, porque são o mesmo formatinho, nos filmes a gente vê que eles têm uma personalidade parecida. Então, eu achei que foi um paralelo interessante. E é interessante o Gol ter amigos além do Ash, sabe? O Gol, Uhum. ver que o Gol é um personagem sólido, um personagem separado do Ash, sabe? Não tem essa Uhum. dependência. E essa emancipação dele aparecendo no episódio. É um episódio do Gol, sabe? É um episódio, Isso. assim, do nosso protagonista Gol. E não ter o Ash foi uma coisa, assim, uma quebra de paradigmas muito necessária pro anime, sabe? Sim, é algo como se ali em Jornadas a gente tivesse a história do Ash acontecendo e a história do Gol acontecendo, né? Como se assim fossem duas histórias principais e não sempre o personagem de suporte pro Ash, né? Então assim, Isso. isso aconteceu na liga também, né? A gente até falou. Então assim, o Gol é chamado pro projeto Mil bem no momento que o Ash vai enfrentar o Leão. Então, assim, ele não assiste, é como se, olha, aqui é a história de um, aqui é a história do outro. Bom, Isso, assim, eu isso é bem gostei bastante interessante. do Horace. Eu só achei meio estranho falar assim, olha, eu quero capturar o Celebi, mas pra chegar no Celebi eu tenho que passar pelo Mil e, tipo, por isso que eu tô no projeto Mil, sabe? Meio, meio estranho esse argumento, mas foi interessante porque Projeto Mil, já vou falar uma coisa aqui pra vocês, totalmente Hum. insalubre, totalmente, os competidores, as pessoas que estão participando do Projeto Mil,
muito agressivas. Se fosse na vida real, eu iria chorar, eu iria me estressar com certeza nessa porcaria. Porque assim, eu tenho aqueles dois que já participam do projeto, acho que é a Isso. Danica e o Killon. Aham. Assim, o Killon completamente grosseiro. Pra qual a necessidade disso? Então, ter uma cara ali que é amigável já me traz um alívio. E o Gary É, também, totalmente chato. sim, é a Danica ali que é a mais legalzinha, né? Mas mesmo assim eles Sim. têm, tipo, Ah, o Killon é bem estranho mesmo. Ele é bem seco, assim, com eles, né? A todo momento. Sim, eles estão na classificação mais alta. Mas o que o anime propõe, então, como projeto 1000? Para você fazer parte desse projeto, então, de encontrar o 1000, a equipe aí que já está definida pelo professor Amaranto, a Danica e o Killon, eles têm uma localização de onde o 1000 deve ser encontrado, praticamente, e eles estão procurando pessoas que têm uma qualificação elevada para fazer parte desse projeto e chegar até o 1000. Então eles meio que propõem que tem uma série de missões que devem ser completadas, e aí qualquer pessoa pode se querer fazer parte do projeto 1000, e aí essa pessoa vai recebendo missões. A cada missão que ela completa, ela recebe uma insígnia ali dizendo que completou. E se ela completa a missão, ela pode ganhar alguns bônus pelo desempenho dela na missão. E aí essas insígnias que a pessoa vai ganhando, no final vai definir assim um ranking de quem conseguiu mais pontos para de fato participar desse projeto. Basicamente o que toda hora que eu tenho uma gol, vem o Mil na minha cabeça. Então, assim, o Gol, querendo fazer parte do projeto 1000, basicamente ele teria que completar missões bem aleatórias e, como o Vinícius falou, cheio de perigo, enfim, insalubre. É meio insalubre e muito obscuro. Por isso que enquanto eu tava assistindo aqui, assim, olhando em retrospecto, nem parece tanta coisa. Mas enquanto a gente tá assistindo, eu fico pensando, por que essa missão, sabe? É uma coisa muito. Não tem muita explicação, porque não fala que é um caminho até chegar ao 1000. Por exemplo, o Gol tem a intenção de capturar todos os Pokémon para chegar no 1000. Essas Uhum. missões que são passadas não tem uma explicação do porquê que você vai fazendo cada Não tem. missão, qual o objetivo. São só parece que missões aleatórias, sabe? Então, você fica achando assim, será que isso daí não é do mal, não? Até assim, eu vi até um pessoal fazendo um paralelo com as próprias missões do Pokémon Go, né? Que o Pokémon Go sempre tem missões também para fazer, pesquisas especiais que talvez não tenha muito sentido, mas é como se fosse isso, sabe? Missões para você fazer isso no contexto do anime. Mas eu também acho que depois a gente vai até falar mais sobre isso, que fica bem perdido. Além do mais, assim, eles até fazem uma separação entre uma missão de qualificação e uma missão de teste. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que concluir uma missão inicial para ver se você tem o direito de participar das demais missões do Projeto 1000. A missão de qualificação do Gol foi capturar um Ninetales de Alola, né, que estava no Monte Coronet da região de Sinnoh. Ele tinha sido roubado por ladrões do Monte Lanakila, lá em Alola. E ele acabou caindo, né? Tipo, se eu não me engano, o avião caiu e o Ninetales ficou preso naquele local, muito agressivo, né? Porque ele tinha sido sequestrado do seu ambiente natal. E assim, o episódio era, vá lá, dê um jeito de capturar. O Gol quase falha nessa primeira missão, né? O Killon até que ajuda ele. Mas no fim ele. É, Você E lembra, é, e é né? totalmente insalubre, porque daí o Kilon joga na cara do gol. Daí você fica assim, você fica mal pelo gol, sabe? Mesmo que você não goste do gol, você fica mal, sabe? Parece que você que tá levando o seu irmão. Então, ó, tá vendo? Totalmente É, insalubre e você tem que tomar atitude que o governo devia estar tomando. Aonde já se viu colocar duas crianças pra capturar um animal feroz que tava sendo contrabandeado? pois É, é, ele fica preso na neve, né? E tipo assim, o Killon fala: você falhou, você vai ter que voltar pra casa. Tipo, você não tem a competência, umas coisas assim, não é? não sejam grosseiros. Na vida de vocês, não sejam grosseiros. Mas enfim, né? Assim, a conclusão dessa missão de qualificação é que o Gol conseguiu acalmar
o Ninetales de Alola, capturar ele e eles devolveram ele pra Alola. Então deu certo. Aí ele entrou nas missões de teste e pelo que a gente viu assim, cada vez eles recebem 3 missões, eles podem escolher uma pra fazer. Aí, conforme foi desenvolvendo jornadas, a gente foi vendo essas missões que aconteciam esporadicamente ali. A primeira delas foi coletar uma pena de Moltres. E aí? E esse episódio? Esse episódio, porque assim, esse episódio tem o grande retorno do Infernape do Ash, então fica um pouco ofuscado, né? Pelo menos nos previews, ficava um pouco ofuscado o Projeto 1000, né? E é nesse episódio que o Gary aparece de volta e ele, assim, chega totalmente grosseiro também com um gol, da insalubridade, volta aí, e assim, eles se preparam pra pegar a pena do Moltres. E acaba que o Gol consegue pegar. O Gol e o Gary conseguem pegar, né? Se eu não me engano, uma coisa Isso. assim. Na verdade, deixa eu até fazer uma correção aqui, porque esse episódio da pena do Moltres, na verdade, se passou até antes do Ninetales de Alola. Porque essa missão do Moltres era a missão do Gary. Então, assim, foi nesse episódio que o Projeto 1000 foi apresentado pelo Professor Carvalho ao Gol. E nesse episódio, a gente viu o Gary fazendo essa missão. E aí, depois disso que o Gol entrou no Projeto 1000, fez a missão de qualificação do Ninetales de Alola e seguiu adiante. Então, assim, essa missão que a gente viu no anime, ela era a missão do Gary. Basicamente, ele tinha que coletar uma pena do Moltres. E assim, esse episódio foi muito legal, porque o Ash revê os Pokémon dele no laboratório, revê o Infernape, que tá treinando para se tornar mais forte, e ele até enfrenta o Moltres. A batalha foi bem fraca, eu achei que o Infernape não brilhou nada. Foi assim, bem estranho. Mas enfim, eles conseguem desafiar o Moltres e o Gary acaba conseguindo essa pena. Mas sabe Assim, uma coisa, um detalhezinho que eu percebo, principalmente o Projeto 1000 tá fazendo isso, eles estão colocando os Pokémon lendários muito mais fortes do que a gente já tinha visto em outras ocasiões, sabe? Esse sim. Moltres estava muito, muito, muito forte, sabe? Do que o normal, sabe? É que a gente tem uma visão do jogo, por exemplo, que o Moltres, sei lá, você pode até conseguir derrotar o Moltres com uma certa facilidade. E no anime, a gente já viu em outras ocasiões, e assim, tava bem forte, porque era mais de um Pokémon enfrentando o Moltres, e mesmo assim tiveram dificuldade, né? Sim, e você sabe que o que não faltou nesse Projeto 1000 foi Pokémon lendário. Que eu até esqueci de comentar no episódio do Ninetales de Alola, a gente teve a aparição do Regice, não foi? Preso lá na neve, que o Killon e a Danica, eles usam até o Urshifu pra deter Deixa eu até conferir aqui, porque eu tenho quase certeza que foi nesse episódio. E eles usam um Urshifu, cada um deles tem um Urshifu. Eles usam isso pra derrotar o Regice. Eu acho que foi Sim. exatamente nesse episódio da neve, porque não teve outro episódio. E Até assim, o Projeto 1000 é muito recorrente esses Pokémon mais raros, esses Pokémon lendários. Assim, quem não gostava do Gol antes por ter capturado um Suicune, aqui começa a gostar um pouquinho menos, porque é bem recorrente esse encontro sim. deles com os Pokémon lendários, é bem recorrente com o encontro deles com Pokémon mais raros, assim. Sim. Não, é exatamente isso. Eu chequei aqui, é nesse episódio do Ninetales que eles encontram o Regice preso no gelo e aí eles usam o Urshifu pra enfrentar ele. Eles até falam assim, a gente vai lidar com o Regice aqui, vocês podem seguir lá atrás do Ninetales. Não, e vai ter mais, né, que a gente vai comentar a seguir. Bom, então esse foi a primeira missão do Gary, que aí o Go decide fazer parte do projeto e tal. E aí a primeira missão, propriamente, foi coletar escamas douradas de Volcarona, que é considerado um Pokémon muito raro, né? Sim, ó, o Volcarona já é um Pokémon raro, Volcarona brilhante, Volcarona Shine é ainda mais. E é bem Sim, engraçado que é o que eu falei, as missões do Projeto 1000 são geralmente responsabilidade do governo, responsabilidade da polícia, que são jogadas nas costas das crianças. Porque nesse episódio, contrabandistas queriam pegar o Volcarona brilhante, né? E os cabe ao ovos de Ash Volcarona, isso. os ovos de Larvesta, ele queria roubar tudo.
E cabe às crianças tomarem a ação. Gente, aonde já se viu? Não, mas pensa, olha só, e é engraçado que esse episódio, quando eles chegam lá, diz que é no Desert Resort de Unova, né? E assim, eles entram chegam num lugar lá que é uma mina abandonada, no meio do deserto, que não tem nada. As duas crianças entram nessa mina abandonada em busca disso, tipo, sem saber o que vai encontrar. Daí, além dos contrabandistas, tem o perigo do Volcarona, porque daí os ovos estão ali e começa a pegar fogo, né? Daí fica Isso. uma coisa tensa. O Volcarona nasce do ovo. Os Volcarona nascem do ovo. Daí chega um Larvesta. Um Larvesta Aí, Shine e aham. evolui pra Volcarona daí. Então, tá vendo? É um projeto bem. Quando você tá assistindo, você pensa assim: isso daí não pode ser. Isso aí não pode ser legal. Isso aí com certeza é do mal. Pois é. Mas Não, e tipo, se não fosse esse Volcarona Shine na hora pra absorver o fogo, todo mundo morrido queimado. morrendo queimado. E também a próxima missão do Gol, daí é encontrar um Kindra selvagem. Um Kindra que fica no fundo do oceano. Como se não bastasse as escamas do Volcarona, eles descobrem que é muito difícil encontrar um Kindra, né? Então, assim, o episódio até fala assim: ah, então, mas não o Sidra evolui por troca. Então não é mais fácil trocar? Não, porque aqui tá escrito que tem que ser capturado. E eles descobrem que no mar profundo da região de Hoenn, eles poderiam encontrar um Kindra, né? Quando eles E chegam daí lá, até encontram um aparece. Drake. Muito legal. Isso. Até aparece Elite 4, tá vendo? São missões de muita responsabilidade. Muito bacana. Esse episódio eu achei ele legal, assim, pelo retorno do Drake. Bem inesperado. Então, pra quem não tá meio perdido aqui, o Drake é um dos membros da Elite 4 de Hoenn, que o Ash tinha encontrado. Foi o único membro da Elite 4 ali que o Ash encontrou durante a jornada dele em Hoenn. E ele reaparece aqui e o Drake pede ajuda deles. Só que assim, o Gol e o Ash eles têm que seguir numa área muito profunda mesmo. E o Gol ele até vai adiante, assim, vai até além encontrar para chegar na área que o Kindra fica escondido, né? E, assim, ele usa o Inteleon para enfrentar. Eu achei muito bacana. Assim, ele conseguiu capturar o Kindra, né? Eu achei muito legal. Eles tiveram até aquele Sidra acompanhando ali, que o Gol até encontrou uma escama do dragão num baú. Eu achei esse episódio interessante. Gostou? Eu achei um episódio bem básico, mas interessante também. Achei que é um episódio que vale o tempo assistido. É. E você sabe a parte mais interessante, assim, a parte que eu gostei desse episódio é a hora que é pra arremessar a Pokébola pra capturar o Kindra. Que o Gol manda a Pokébola na frente do Inteleon, aí o Inteleon usa o tiro certeiro, assim. Sim, porque a Pokébola flutua, então ele teria que ter um impulso, né? Essa parte eu achei bem legal, assim, tipo, ponto bem interessante do episódio. E aí, Bem criativo mesmo. partindo pra próxima, a gente A tem a. próxima. Ai, ai, ai. Esse episódio eu fiquei com tanta raiva do Gol. É, Tadinho, esse, esse episódio foi importante para o amadurecimento como personagem. A gente teve a batalha de Raid contra o Articuno na ilha Sifuan, que é uma das ilhas que nunca tinha aparecido no anime, né? Região de Canto. É onde dá para encontrar o Articuno nos jogos principais. E aí, batalha de Raid. Foi difícil chegar até lá. Então, assim, é um episódio onde eles têm que encontrar esse Articuno. E assim, eles têm muita dificuldade de encontrar a entrada da caverna. Muitos treinadores desistiram no meio do caminho, começam a andar em círculo sem saber para onde ir. O Gol usa o Inteleon para sentir a vibração, uma coisa assim, para saber aonde tem a entrada na caverna. E eles conseguem entrar. Quando eles entram, eles dão de cara com o Horace lá dentro, com a Bayleaf dele, que tinha evoluído da Corita. Na verdade, é aqui que a gente descobre que o Horace também tá no Projeto 1000, que o Ash vê ele pela primeira vez.
E aí eles seguem junto. Até um ponto que eles não sabem como atravessar o rio, alguma coisa assim. Aí o Gary aparece ali. Só que o Gol fica muito irritado com ele, né? Tipo, ele fica totalmente desconfortável. Até o Horace fica ali tentando mediar com o Ash, tipo, que precisa ter a ajuda de todos. E até que eles chegam no Articuno. E aí eles só podem usar 3 Pokémon. E é engraçado que a hora que eles chegam no Articuno, tipo, aparece um drone ali pra falar das regras. Tipo, como se a equipe do Projeto Mil tivesse ali preparado o tempo todo pra aquele momento. E fala que eles só podem usar 3 Pokémon pra enfrentar o Articuno. Esse também esses são os pontos que me faziam acreditar que o Projeto Mil era do mal. Tudo Porque arquitetado, né? tudo arquitetado, como que aquele drone estava preparado? Como que aquele drone chegou ali? E quando a coisa aperta, eles não salvam as crianças, então tudo muito suspeito, suspeito, suspeito. E assim, a gente tem então os 4 enfrentando o Articuno, o Ash, o Go, o Horace e o Gary. O primeiro Pokémon deles, tipo, um golpe do Articuno bota todos. Eles tentam construir uma estratégia ali, subir em cima do Articuno para tentar um ataque mais próximo. Mas assim, o que acaba acontecendo é o Horace assume uma posição de suporte, de apoio ali, usando Indeedee, Gardevoir, enfim, e a própria Bayleaf. O Gary e o Go começam a se desentender. Então, meio que o Gary tenta liderar ali o pessoal para conseguir derrotar. E o Go não quer, tipo, abaixar a cabeça. Ou ele entende que ele tá numa situação de submissão ali pro Gary mandando nele. E eles têm esse desentendimento. E aí, tipo, eles acabam não derrotando o Articuno. O Articuno vai Artigo embora, dá no né? pé. É bem chato, porque o Gol estressa bastante. Assim, eu nunca fui muito fã do Gary, mas nessa ocasião o Gol é um insuportável. Porque pensa naquela pessoa que. Não, pensa. Agora vamos fazer um paralelo com a vida real. Pensa naquela Aham. pessoa que tá trabalhando em grupo. O grupo tá tentando. Por exemplo, o Horace ali tava tentando ajudar, tava tentando remediar a situação. O Gary claramente tinha tomado a dianteira, então automaticamente o líder. E ele não queria, assim, não era nem questão dele não querer se submeter ao que eu sinto, né? Que não era só questão dele querer se submeter às vontades do Gary. Era que ele queria fazer por conta própria. É. Era ele queria fazer sozinho, sendo que tinha ajuda ali e claramente ele não conseguiria derrotar o Articuno sozinho. Então é aquela pessoa chata da sua vida real que ela acha que ela sabe tudo, ela acha que ela consegue tudo, ela acha que ela nossa, a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais qualificada do mundo, era o Gol nesse episódio. Então dá muita raiva do Gol nesse episódio. Eu assim, torci para que ele. Eu tava torcendo para que ele perdesse ponto nesse dia. É. Esse episódio foi importante, como eu falei, porque inicialmente o Gol não queria fazer parte do Projeto Mil, por ser um projeto que demandava um esforço coletivo. Então, assim, desde o primeiro episódio, quando o professor Carvalho fala, inicialmente ele nega, ele diz que não quer participar porque ele quer ir atrás do Mil sozinho, né? Ele não quer trabalhar em grupo. E depois, por conta do Gary alfinetando ele aceita participar. E a gente teve outros episódios mostrando que o Gol sempre viveu muito sozinho por conta dos pais dele trabalhando muito tempo. Então ele sempre foi uma criança assim que ficou muito sozinha e ele criou meio que uma personalidade de não depender dos outros e não criar relações com outras pessoas. Para ele foi uma novidade ele ter o Ash como um amigo, né? Porque ele basicamente, por exemplo, essa questão de se achar, você pode ver no próprio episódio, no primeiro episódio de Jornadas, quando mostra o Gol bem pequenininho com a Chloe, naquele projeto de férias do professor Carvalho, onde o Gol sai falando o nome de todos os Pokémon, de quem evolui pra quem, tipo assim, como se ele soubesse tudo. Não sei se você lembra esse primeiro momento, e mostra bem Sim, sim, isso, tipo, lembro. que ele tem muito conhecimento, que ele sabe muita coisa, ao mesmo tempo ele não sabe. E esse episódio, ele escancara isso como um momento assim, olha, não dá para seguir dessa forma, se você quiser fazer parte do Projeto Mil. Eu achei bem importante, tanto que depois desse episódio ele até pensa em, tipo, em desistir, ou ele fica ressentido de achar que aquilo não é para ele, porque o que que acontece? Quando eles saem,
O Killon informa que cada um deles ganhou 3 moedinhas ali, 3 insígnias, por ter enfrentado o Articuno, basicamente. Só que aí o Gary recebe uma insígnia extra pela habilidade de liderança que ele demonstrou. O Horace recebe uma insígnia extra também pelo trabalho em equipe. E o Gol não recebe nada, né? E aí ele questiona o Killon se o trabalho em equipe era realmente necessário para encontrar o Mil, porque ele ainda não estava confortável com essa ideia. E aí o Killon fala que ele tinha que pensar por ele mesmo. Logo em seguida, o Gary também fala para ele, eu não lembro exatamente o que o Gary fala, e aí ele para assim e fala assim, tipo, que ele entendeu o que o Gary estava tentando fazer com ele a todo momento. Parece que meio momento de redenção ali, sabe? Pra tipo, olha, de amadurecimento mesmo do personagem. Eu acho que esse episódio ele é super importante, assim, pro Gol como personagem em Jornadas. É um episódio que desenvolve bastante o personagem, dá uma profundidade um pouquinho maior pro personagem, mostra as fraquezas do personagem. Isso é bem interessante. Mas você fica bem. Você fica bravo com o Gol, porque o Gol tá. Meu Deus, meu filho, tá fazendo. O que você tá fazendo? Tá querendo. Tá querendo se lascar sozinho. E daí depois você fica meio incomodado. Eu me sinto meio incomodado depois, porque fica como se ele fosse inferior. E é bem estranho o personagem principal ali ser levado como Sim, inferior, ser levado sim. como o que tava fazendo as coisas erradas. Então é meio um mix de emoções esse episódio. E o Eu acho. próximo é pior ainda. O próximo Deixa eu episódio. Pode só falar. comentar uma coisa. Talvez o que tenha acontecido aqui é esse momento de o personagem ter que sei lá, de se resolver com ele mesmo. Talvez de forma parecida com o que aconteceu quando o Ash perdeu pra Bia. E aí ele começou a perder várias batalhas e caiu no ranking. Aí ele teve que ter aquele momento assim de, sabe, voltar a si. Tipo, tá se sentindo meio perdido e ele meio que entende ali, sabe, o que tá por trás disso. E talvez esse tenha sido o Sim. momento do gol em jornada, sabe? Uhum, sim, sim, sim. É uma coisa bem necessária pra ele mesmo. Porque até agora ele teve uma, um desempenho meio medíocre no Projeto 1000, né? A gente não tinha visto, assim, em comparação com os outros competidores que a gente tinha visto, sabe? Então, tava tudo meio medíocre. Daí aqui chega, parece que ele já atinge o fundo do poço. Então, acho que foi bem necessário. Uhum. Bom, agora pode seguir pra próxima. Mas em compensação, a próxima missão, que é a missão da Batalha Real em si, Malvile, que aconteceu quando é um Royale, é tipo um Fortnite da vida, só que com Pokémon e dentro de um barco. Dentro de um Isso. barco ou dentro de. Dentro Dentro de um barco, né? do barco afundado, quando em Hoenn tem o barco afundado entre Isso. Malville e outra cidade, não lembro o nome. E esse episódio acontece exatamente nesse barco. E a coisa, assim, mais interessante aqui, que também eu acho que é um ponto para desenvolver o personagem, é que eles não deixam o Ash participar. Porque em todas as outras missões, o Ash estava junto com o Gol, ajudando ele a concluir a missão. E aqui ele é proibido de estar junto com o Gol. Então, assim, o Gol realmente teve que ir sozinho e mostrar do que ele era capaz. Então, eu achei isso um ponto Sim. também super forte aqui desse episódio. Sim, o Ash fica só assistindo. E daí, dentro desse barco, você tem. Todo mundo contra todo mundo, mas acabam que os competidores começam a formar duplas. E o Gol forma dupla com o amigo dele, Horácio. E Uhum. aí é um ponto interessante que o Gol tá querendo participar com um amigo dele, tá Isso. querendo ser parceiro de um amigo dele. Enquanto isso, daí você começa a ver a insalubridade do Projeto 1000, dois mau caráter se juntam também. E desses dois mau caráteres, esses dois outros personagens mau caráteres, começam a fazer a limpa no barco. Sim, eles acabam E, até caindo numa armadilha deles, né? Tipo, quase que eles perdem. sim, exatamente. E daí no final, essa dupla mau caráter vai enfrentar o Gol e o Horácio. E o Gol e o Horácio acabam
acabam ganhando dessa dupla, né? O bem acaba vencendo o mal. Mas é uma coisa bem interessante que essa dupla mau caráter, eles trapaceiam. E o Projeto 1000 deixa isso passar. Porque Tem daí que ser essa dupla mau caráter. desclassificado. Exato, como que os organizadores do evento deixam. É assim, é uma trapaça porque uma das pessoas mau caráter finge que o Pokémon dela tá desmaiado. E daí o Gol e o Horace na hora vão querer ajudar. Se eu não me engano, o Gol até fala que não. O Gol percebe que é meio que uma desculpa, né? E o Gol, se eu não me engano, fala que não é pra ajudar. Mas o Horace tem um bom coração, vai ajudar, acaba se lascando. E daí no final das contas tem que batalhar o Gol e o Horace contra esses dois mau caráteres, mas o Gol e o Horace acabam ganhando. E eles têm que se enfrentar no final, porque só pode ter um ganhador. Se organizaram em dupla porque quiseram, e a organização do Projeto 1000 fala assim, ó, se resolvam porque só pode ter um ganhador. E o Gol até concorda em falar assim, não, o Horace merece ganhar. Só que o Horace não, o Horace fala que quer batalhar contra o Gol. E o Horace acaba ganhando, né? Sim, eu achei bem legal também, porque o Horace assim, até nesse episódio é o bonzinho, mais calminho e tal, e tipo, ele falou, não, vamos batalhar e vai ser de forma justa, né, tipo, a gente é amigo, a gente tá aqui junto, mas a gente vai fazer uma batalha digna, né, do projeto. E ele, Sim. e ele mostra aqui as habilidades dele de batalha e acaba ganhando. E, tipo, e aí quando acontece isso, tem a definição meio que do ranking, né? Como que tá o ranking. Uma coisa estranha é que no final do episódio eles simplesmente falam que eles vão precisar acelerar o processo de seleção. E assim, por quê? Não sabe. Ah, e Ninguém depois. explica. Não, acho que até explica depois que fala assim, que o Mil só aparece num certo momento do ano, naquela ilha, que eles falaram isso no Projeto Mil, nesse Sim, sim, episódio final. sim. Acho que deve ser por Mas, isso, sim. mas acho que pra mim deu a entender que eles não sabem quando é esse dia que o Mil aparece, né? É, basicamente. Então, faz muito sentido. Mais ou menos isso. Assim, e nesse ponto, o Gary tá em primeiro, e o Gol, se ele não conseguir mais uma insígnia, ele não entra. São só os 3 primeiros que vai entrar. Assim, ele fica bem preocupado, né? Como eu falei, desempenho bem medíocre. E aí a gente chega então na nossa última missão do Projeto 1000, que é capturar simplesmente o Regieleki e o Regidrago. Nesse momento que eles, né, definem assim essa parte, como introduzir esses Pokémon lendários no anime, novos Pokémon lendários de Galar, e eles vão para Crown Tundra, que é onde a gente pode encontrar esses Pokémon no jogo. Então assim, a primeira coisa que eles precisam entrar nesse templo tendo o Regice, o Regirock e o Registeel. E isso no jogo é a mesma coisa, né? Aí o Killon e a Danica simplesmente tá ali com os 3 Regis, capturados. Cada um já tem um Urshifu e eles já mostram que eles têm um trio de Regis. Então, a questão dos lendários no Projeto 1000 é bem evidente, assim. Ter Sim, lendários é comum no Projeto 1000. sim. Então, assim, e aí cada um deles só pode usar 2 Pokémon. Então eles chegam a entrar, mas cada um só pode usar 2 Pokémon para capturar. O Go escolhe o Flygon e o Cinderace, enquanto o Gary usa um Blastoise e uma Raterina, que a gente descobre que ele tem uma Raterina. E aí é curioso que eles precisam descobrir como eles vão despertar os Regis, né? Mas eles acabam sendo de novo interrompido pelos mesmos rivais lá do barco, né? Sim, os mesmos mau caráteres estão de volta. E assim, eles conseguem vencer e tal, beleza. Só que uma coisa aqui que é curiosa é que no jogo a gente precisa escolher, né? A gente quer capturar o Regieleki ou o Regidrago. A gente tem que correr ali no padrão que tem no chão, formando um dos símbolos para escolher qual Pokémon a gente quer despertar. Só que no caso, eles precisavam despertar os dois. Eles não entendem, né, inicialmente, porque um começa de um lado, o outro começa do outro. E aí um interrompe do outro. Assim, é interessante porque eles só conseguem ativar os dois quando eles trabalham juntos, né?
Sim, esse momento também é importante. A gente teve no episódio, na missão anterior, o Ash, o Go estreitando a relação dele com o Horace, e nesse episódio a gente vê o Go estreitando a relação com o Gary e trabalhando em equipe. E aí, quando eles trabalham juntos, pisando ao mesmo tempo, corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro é isso. Eles pisam nos padrões ao mesmo tempo para ativar os dois Pokémon junto. Sim, é um episódio interessante pra mostrar mesmo essa conexão entre. O Gary passa a respeitar mais o Gol a partir desse episódio. O que é um pouco tarde, talvez, no Projeto 1000 e no anime como geral, mas pelo menos veio, né? Pelo menos veio esse respeito que era necessário. Sim. Esse episódio, eu achei que ele tava indicando alguma coisa do que ia acontecer futuramente, porque quando eles se reúnem do lado de fora do templo, e aí eles estão com os 3 Regis, mais o Regidrago e mais o Regielec, a gente sabe em Galar que quando a gente reúne os 5 Regis na equipe, a gente pode o quê? Enfrentar o Regigigas numa Dynamax Battle num ponto específico ali de Crown Tundra, e é um Regigigas no nível 100. Assim, é um Regigigas bem forte de ser enfrentado. E quando eles estão reunidos, a sombra do Regigigas aparece. Como se assim, olha, foi ativado o spot do Regigigas. É isso que mostra, assim. Tipo, você pensa assim, nossa, que legal. Tipo, o Regigigas vai aparecer, eles vão enfrentar o Regigigas de alguma forma. Não, de nenhuma forma. Era só isso mesmo, um vislumbre. Pra mim não fez nenhum sentido vendo hoje o desfecho do projeto e, tipo, nada a ver. Acho que faltou tempo, porque claramente isso foi uma construção pro que vinha no futuro. Claramente foi, mas eu não sei, acho que eu suspeito que não tenha dado tempo. Porque não Ou, iam colocar isso muito à toa. ou a gente tá deixando pontas soltas pra uma continuação de alguma forma, né? Um resgate, enfim, tipo, alguma coisa pode acontecer, porque é muito estranho, né? Foi muito estranho. Tipo, quem sabe não tenha, sei lá, assumindo que o Gol vai continuar, a gente não tem algum projeto célebre, sabe? Seria interessante. Ou até a continuação do Projeto 1000, né? Até uma. Não, tipo, Porque. uma continuação, mas não necessariamente focada no Mil, sabe? Então, assim, para não continuar com o Mil, que eu acho que ia ficar meio repetitivo, mas assim, sei lá, um outro projeto que o Horace vai continuar ali envolvido, o Gary, enfim, e eles vão poder continuar trabalhando isso de alguma forma. Talvez capturar todos os lendários. Porque a gente já tem uma certa grande parcela de lendários capturados aí, né? Mas, O sei lá, próprio igual Gol pegou 2, né? O Gol teve a intenção de capturar todos os Pokémons para chegar no 1000. Talvez o professor Amaranto queira capturar todos os Pokémon lendários até chegar no 1000. Veremos. E aí, no fim desse episódio, então é atualizado o ranking final, né? Era a última chance. O Gary ficou em primeiro lugar com 15 insígnias, das quais 3 foi obtida nessa última missão. O segundo ficou o Horace com 11 fichas. E aí o Gol acaba se classificando aí em terceiro lugar, muito feliz, enfim. E aí a gente termina essa parte das missões de teste. Basicamente, a gente viu que não tinha nenhuma relação entre elas. Era mais para testar mesmo até onde os treinadores iriam, né, Vinícius? É basicamente isso, porque elas não tiveram um propósito na etapa final, tipo, coletar uma pena do Moltres. Em que isso ajudou? A gente não sabe, né? Essa é a dúvida, né? Esse é o grande problema do Projeto 1000, sabe? No começo eu achei que seria, sei lá, junta uma coisa de cada lendário que a gente vai chegar e vai fazer um ritual para invocar o 1000. Achei que seria uma coisa mais ou menos assim, mas não foi. Não teve Isso, muita ou tipo, ligação. pistas, né? Tipo assim, olha, a gente tá reunindo coisas que no final tudo vai fazer sentido. Então, olha, as Sim, escamas douradas do Volcarona foram importantes para tal coisa. A pena do Moltres foi importante para tal coisa.
Ou conseguir acalmar um Ninetales de Alola com raiva, no frio, foi importante para outra. Capturar um Kindra no fundo do oceano foi para outra. Assim, não teve isso, né? Tipo, Não teve, assim. ou se teve, eu realmente não vi. Não, eu acho que não teve mesmo. Acho que seria interessante se cada uma dessas missões, sei lá. Ou, por exemplo, você capturasse os Pokémon lendários pra ter uma equipe interessante pra batalhar contra o Mil, mas isso não acontece. Ou, tipo, cada uma das missões vai provar que você tem uma qualidade específica. Por exemplo, acalmar o Ninetales de Alola, você tem habilidade com os Pokémon. Você consegue se comunicar com os Pokémon e transmitir essa aura de paciência, essa aura de tipo de calma pro Pokémon. Mas não foi isso. Daí não faz sentido, não fez sentido todas essas missões. Acho que foram missões totalmente aleatórias, totalmente jogadas e que no Uhum. final tiveram uma pontuação também bem, assim, bem aleatória também, né? Porque era Sim, bem subjetivo. isso. Ah, quem colocava o critério? Ah, o gol, sei lá, o gol não foi. O gol não lidou bem com a equipe, não ganha moedinha. Ah, mas eu acho que os outros lidaram bem com a equipe. Então é bem subjetivo. Você podia dar a pontuação que você quisesse. O professor Amaranto podia dar a pontuação que ele quisesse. Então, no final das contas, você chega no final e pensa: então por que escolheu ele desde o começo? Então, Uhum. bem estranho. O sistema de classificação aí, bem subjetivo. Sim. E assim, aí a gente chega então, de fato, no Projeto 1000. O Projeto 1000, ele aconteceu assim na linha temporal do anime em paralelo à batalha do Ash contra o Leon. Então assim, na ordem dos episódios foi exibido primeiro a batalha, aí na sequência a gente teve aí 2 episódios do Projeto 1000, mas na linha do tempo as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, por isso que um não participa do outro. Então, assim, o Gary, o Horace e o Gol se reúnem com o Killon, com a Danica, com o professor Amaranto. Eles vão até essa ilha onde eles encontram, eles identificam a energia psíquica que eles acreditam ser do Mil. Eu acho isso curioso, que eles falam assim, olha, a gente acredita que essa energia psíquica é do Mil. Ó, a gente acha. Pode ser que a A gente chegue gente lá acha. e não sei, seja qualquer outra coisa. Mas a gente fez todo esse rolê para ter uma chance de talvez encontrar o Mil. E aí eles falam que é só numa época do ano e tal, que é muito rápido, que é assim, é o momento que é propício para chegar até o centro dessa ilha. De outro modo, não Sim. é. E tipo, eles, ó, o professor Amaranto vai, segue em frente, eu vou ficar aqui vendo vocês de O longe. professor, bem espertinho, o professor Amaranto, joga a criançada e dois jovens adultos no meio do mato e fala, vai lá buscar o Mil pra mim, sabe? E é engraçado que o Gol fala que ele que desenvolveu essa questão de procurar o Mil, né? De escanear pela aura do Mil e tal, sabe? É, Pelos traços psíquicos do Mil. Eu fico pensando, então, meu filho, se você tinha essa tecnologia e você só faltava informação de onde, de que ilha achar o Mil, por que você não foi antes, sabe? eu achei isso legal, assim, esse resgate, porque a gente tinha visto, né, que o Gol tinha feito ali um equipamento, mais ou menos, que consegue captar os sinais do Mil. E aqui ele volta, né, com esse instrumento, falando que é uma versão aprimorada e feita pelo professor, que ia ajudar eles, guiar eles pela ilha, né, pra chegar no Mil. E aí eles se aventuram, né? Só que aí eles acabam sendo separados, né? Eles têm que escalar uma montanha. Tipo, eu achei aquele momento muito tenso, né? Conforme eles vão avançando Sim. na ilha, eles têm que subir uma montanha gigantesca. E mostra assim, tipo, se eles caem ali, adeus. Tem proteção eles É, tinham. e eles não tinham proteção de outros Pokémon porque toda a tecnologia foi meio que desativada, né? Então Ah, isso. nenhuma Pokébola conseguia liberar os Pokémon e a gente eles só tinham o Weavile, Uhum. um Azumarill e um Grookey, que é o Grookey do Gol. Uou. Então, tipo, três. Nesse momento, eu fico pensando, por que não voltaram?
Não, eles perguntam, né, se até que se quer voltar, mas acabam falando assim, Não, vamos... isso. Até perguntam e tal. Eu voltaria. Porque assim, eu vou batalhar contra um 1000 com o meu Grook que não vale uma porcaria. Que eu vou voltar. É a coisa mais sensata a se fazer. Pois é. E daí eles continuam. O grupo se separa, fica o Chatonildo lá do jovem adulto com o Gary. E a moça fica com o Horace e com o Gol. Então daí eles vão. O grupo com o Gol vai por uma caverna, né? E o grupo que tá com o Gary, a dupla do Gary, vai por cima da montanha, né? Isso. Eu já teria desistido, porque teria que escalar a montanha, eu tenho medo de altura, eu já não teria ido. E assim, sem Pokémon é a receita pra catástrofe, Não, certo? e pensa assim, que são crianças de 10 anos subindo uma montanha gigantesca, sem proteção, e nossa, eles estão escalando com uma facilidade. Tipo, foi muito bizarro. Acho sim, eu achei um pouco forçado nessa parte. Assim, eles têm até uma cordinha ali que depois o Skarmory vem, né? É o Skarmory, né? Que É um corta, Skarmory. corta a corda que eles estão usando. E aí, nesse momento, né, que eles precisam adaptar ali. E a Azumarill acaba encontrando essa passagem atrás da cachoeira, né? E aí, por isso que eles vão um pra Sim, cada lado. o Gol até comenta, nossa, como nós somos. Ele fala dele mesmo, né? Ele fala, como eu sou dependente dos Pokémon. Tem que ser mesmo, né? Eu também seria, sinceramente. Porque você tem a facilidade, é igual você falar hoje em dia, ai, como nós somos dependentes da tecnologia. Ainda bem que a gente tem a tecnologia para ser dependente. Sim. Tipo, não faz sentido ter a vantagem e não poder usar. Naquele momento ali que essa questão de eles não ter acesso aos outros Pokémon, eu já teria desistido. Eu já teria desistido e assim, realmente dependente, não me interessa. Mas eles seguem em frente, né? Seguem em frente e daí, em certo momento, eu esqueço o nome da moça que acompanha eles. Danica. Isso, a Nika, ela encontra uma Lepa Berry, se eu não me engano, com um pelinho microscópico. E daí ela fala, não, esse pelinho aqui na fruta é do 1000. Com E ela guarda a certeza. fruta com certeza. Não dava nem pra ver a cor do pelo. Ela guarda no potinho, a fruta comida, fala, ó, isso aqui vai ser importante. Porque aqui tem o DNA do 1000, nem sabe se é o DNA do 1000, mas tá lá na frutinha, o pelinho. Nem sabe se é o DNA do 1000 e fala, não, isso aqui vai ser importante porque a gente vai poder traçar o DNA do 1000. Já era o suficiente. Se você tem fé que aquele pelo era do 1000, volta! Não tem por que continuar, seguir em frente. Olha, mas assim, a coisa que mais surpreendeu nesse primeiro episódio foi uma aparição do nada ali, né? De um Groudon e um Kyogre para cada um. Então o Groudon apareceu lá pro Gary, pro Killon, enquanto um Kyogre apareceu pros outros três, pro Gol, pro Horace e pra Danica. E você não achou uma versão meio miniatura deles, assim? Parecia tão Sim, pequenininho. é meio estranho, porque daí ali no episódio. No episódio eu já saquei o que estava acontecendo, pra falar a verdade. Eu já tinha me tocado no Sério, que estava acontecendo. Sim, eu na hora não. ali eu pensei, não, isso aqui não é. Canto, o que o Kyogre e o Ground estão fazendo aqui? E ainda pequeno, Não o entendi Kyogre nada cabia dentro de também. uma caverna. Dentro de uma caverna, dentro de um lago subterrâneo. Não fazia sentido. O bicho construiu os mares dentro de um laguinho, dentro de uma montanha. Me poupem. E o Ground. E daí dava pra perceber que esses lendários eles estavam muito hesitantes, sabe? Eles Aham. atacavam, mas ao mesmo tempo parecia que não atacavam direito, lentos pra atacar. Daí eu fiquei pensando, tem, Lento. tem, tem coisa aí, tá muito estranha essa situação. Inclusive o Grookey, daí outra burrice. Caramba, que Pokémon bobo também, igual o dono, igual o treinador dele. O Grookey tá batalhando, a moça do Azumarill lá tá batalhando contra o Aham. Kyogre, beleza, tá aí tudo bem. O Kyogre tá atacando, tá usando o ataque mais poderoso dele. O Grookey pula do colo do Gol pra proteger a equipe. Meu filho, você tá Momento aí, você tá. herói.
Momento herói é a pior hora pra você ser momento herói. E daí ele aprende o Woodhammer, se eu não me engano, É, né? Aprende martelo não, de ele usa o madeira. Woodhammer. Isso, aprende Daí, ali. aprende ali, né? E daí você fica, daí eu fico pensando, que bendita hora pra esse bicho querer pular do colo do treinador pra dar uma de herói. Mas só que no fim das contas o Kyogre até meio que foge, né? O Groudon lá no outro paralelo, lá na outra equipe também foge. E daí a gente percebe, daí a gente fica sabendo que esses dois Pokémon são ilusões do Mew. Por isso que são Pokémon Ilusões? meio Eu lentos. entendi que era o próprio Mew. Não, eu Assim, entendi que eram Mew se transforma nos Pokémon. Sim, mas só que como queria estar em dois lugares ao mesmo É isso tempo? que eu não entendi, assim, isso que eu achei estranho no episódio. Que assim, Pra a falar a gente viu o verdade. Ash. Nossa, eu tô confundindo toda hora que eu tô querendo falar do Ash. O Mew se transformou em vários Pokémon quando o Go viu ele pela primeira vez. Tipo, Sim. aí, por que que eu não tinha duvidado? Porque eu não achei que o Mew ia estar dividido em dois Pokémon. Então, por isso que eu achei, assim, ó, desde o começo, pra falar a verdade, desde ali na hora que parou a tecnologia, eu já comecei a desconfiar que a partir dali tudo era um sonho, tudo era uma ilusão, entendeu? Hum, Pela linha narrativa de tudo que estava acontecendo. uhum. Eu achei que. Porque assim, a hora que os dois se juntam que o Mew aparece. Então, assim, eu não entendi que era uma ilusão, eu entendi que era o próprio Mew. Mas ao mesmo tempo Eu eu não tinha entendi entendido que. que era uma ilusão. Acho que não ficou explícito assim, de qualquer forma, né? Tipo, se era uma ilusão ou se era o próprio Mew. Mas enfim, era basicamente o Mew testando eles, né? Eu achei muito Sim, estranho exato. a hora que o Gary afugenta o Groudon com uma dinamitezinha assim. Eu falei assim, não é possível que o Groudon tá sendo afugentado dessa forma. Ele vira as O costas e vai Kyogre embora. também, né? O Gol e o Horácio ligam aqueles fogos de artifício Isso! E daí, tipo, um Pokémon lendário tá Pois é, bem estranho. Um Pokémon lendário o que tá que tá reagindo dessa acontecendo forma? aqui? O que que tá acontecendo? No fim, então, assim, basicamente os dois saem das cavernas, eles se encontram do lado de fora ali, e de fato o Mew se apresenta diante deles. Então, assim, finalmente chegamos até o Mew, encontramos. Era o Mew. Ali tem um momento em que tem uma pedra ali, né? Rosa. Um cristal. São vários É. cristais espalhados, né? Nossa, eu vou falar que aqui eu achei meio confuso o que, que vai acontecer daqui em diante até o fim do episódio, tá? Assim, ó, pelo que eu entendi, tá cheio de Pokémon alegre ali. Eles descobrem que tem vários Pokémon fósseis que vivem ali juntos, né? Que é uma ilha intocada, então muitos Pokémon ainda estão vivendo ali. Assim, tem muitos Pokémon felizes do lado de fora ali da caverna. Aí eles acabam tocando, né, nesses cristais. Como que é o nome da moça que toca mesmo? A Nika. Então, nesse ponto ela toca, porque é um cristal que fica flutuando. Uhum. Ela toca nesse cristal, o cristal apaga, cai no chão e todos os outros cristais apagam. Bom, mas eles têm Então, um momento ali de transcendência, não é? Assim, quando eles não, tocam, esse não momento, é não é? antes. Não é antes, ela toca, daí depois eles têm o momento de transcendência. Então, aí depois quando eles voltam, apaga, não é? Eu tô confundindo. Ah, eu não lembro direito. Mas enfim, eu percebi que esse cristal tem alguma coisa a ver com o coração puro, alguma coisa assim. Eu ainda acho que tem alguma questão de maldade nesse projeto meu. E daí a moça lá toca o cristal apaga e cai no chão, e daí todos os Pokémon ficam agressivos. E é nesse ponto que eles têm aquele momento de. Todo mundo da equipe, cada um individualmente, tem a experiência desde o início, desde a criação do universo. A supernova, o Big Bang e tal, o Big Bang, uma supernova, daí o mundo Pokémon, que daí é uma rocha, uma Ó, esfera flutuando no espaço. ó, eu pesquisei aqui rapidão as imagens do episódio. O momento da transcendência acontece antes de eles tocarem nos cristais.
Porque o Mil aparece Hum. inicialmente, com os cristais todos brilhando. Aí essa luz, ela se expande de uma vez. Aí mostra isso, né, acontecendo. Aparece o Rayquaza lá na atmosfera. O Go vendo os Pokémon fósseis, né, num tempo antigo. Eles voam juntos até essa ilha. Aí quando eles voltam ali naquele momento, eles, né, ficam olhando para os cristais e aí a Danica toca. Aí Ah, cai sim, tudo. beleza. Então eles têm esse momento de, assim, eles transcendem, momento ayahuasca total, e daí, e daí eles voltam e todo mundo teve o mesmo sonho, todo mundo teve a mesma visão, assim, Uhum. o mesmo devaneio, e cada um no seu individual, mas todo mundo com o mesmo contexto, assim. Isso. E daí eles voltam, ela toca na pedra lá e o cristal cai. Eu achei que essa pedra seria alguma coisa relacionada pra aldeia, aos Pokémon Terra e tal, mas não teve nada disso. Eu achei que o cristal é só um cristal mesmo, só um Então, cristal rosa. essa parte eu também acho que não ficou muito claro, sabe? Assim, não fica claro. Uma coisa que a hora que eu vi a pedra, eu lembrei na hora, não sei se faz sentido, tá bom? Mas me lembrou o Z-Move do Mil, que chama Gênesis Supernova. O Z-Move do Mil. Aí nessa parte que expande, realmente mostra a criação do universo, me lembrou, não sei porquê, o Z-Move do Mil, que também é todo rosa, assim, e tipo, parece que, sei lá, se tem alguma coisa a ver ou não, só sei que eu lembrei. Que ao mesmo tempo não fica claro por que elas se apagam, né? Assim, se os cristais Sim, fazem parte daquele ambiente, por que tocar do nada tudo se apaga e cai e os Pokémon começam a reagir de uma forma muito estranha, começam a batalhar um com o outro. Isso eu acho que precisaria ter sido um pouco melhor explicado, sabe? eu acho que foi uma ponta solta deixada mesmo pra gente teorizar. Eu acho que quem tocou a pedra tem algum. Acho que tem, como eu falei, acho que tem coisa a ver com a pureza do coração, a pureza das intenções, porque eu acho que foi muito específico a personagem que tocou na pedra, poderia ter sido o Gol que tocou na pedra, sabe? Mas não, foi ela. Eu acho que tem alguma coisa aí por trás. E daí o Mil também começa a ficar meio agressivo, mas começa a ficar meio agressivo, não com uma expressão de bravo, mas com uma expressão de como se estivesse brincando, sabe? Isso. E, e daí o Mil começa a atacar os outros Pokémon que aparentemente ele tava ali cuidando, sabe? E daí a situação começa a ficar muito, muito estranha, muito, muito confusa. No momento que você tá assistindo, você fica meio perdido até. Uhum. Porque daí o Mil começa a atacar todo mundo, um Mil ultra poderoso também. Esse é o ponto do projeto Mil. Todos os lendários são muito, muito OPs. E daí o Mil ataca todo mundo, os Pokémon que estão ali do lado, os Pokémon selvagem que estão ali, eles desmaiam. E daí a equipe do projeto Mil começa a batalhar contra o Mil, soltando seus Pokémon e tal. Eu achei interessante que, tipo, até na legenda que eu assisti, tem uma hora que a Danica fala assim, que ele pode ser um anjo ou um demônio, uma coisa assim. Tipo, ele é, Sim, né, ela fala uma coisa forte, mas assim, dá a entender que o Mil, ele é muito forte, extremamente poderoso, mas ele, quando ele entra nesse momento de batalha, ele perde a noção do poder dele. Assim, ele acaba até podendo fazer mal como bem, né? Porque ele perde a noção do poder. E é isso que ele começa a fazer ali, começa a soltar um ataque atrás do outro. Igual você falou, eles começam a enfrentar com os Pokémon mais fortes, Cinderace, Blastoise, Gardevoir, Azumarill, e o Mil um golpe atrás do outro, até que chega aquele momento daquela explosão de fogo gigantesca, que eu falei, gente, vai matar todo mundo queimado. E aqui outro ponto que eu achei estranho, porque, poxa, uma explosão de fogo tá vindo na direção de todo mundo. E depois só mostra os Pokémon, tipo, derrotados. é. Sei lá. Eu achei bem estranho porque em um momento, em um outro momento do anime, isso daí seria bem. Por isso que eu tenho uma teoria que eu vou falar no final e eu acho que faz sentido principalmente nesse ponto. Porque aquela bola de fogo mataria, inclusive os treinadores, mataria tipo Sim, todo mundo. sim.
É bem estranha essa situação. E daí é interessante que quando a equipe do Projeto 1000 começa porque primeiro são mandados os dois Urshifus, né? E os dois Urshifus perdem. Hum. E daí o Horace e o Gol, eles hesitam, eles falam, nossa, mas vocês vão atacar o 1000? E daí a moça até lá fala que ele pode ser um anjo, um demônio e tal, e que ela não confia. E que ela não confia. Ela não vai pagar pra ver, sabe? Uhum. E daí depois, daí o Horace e o Gol entram na batalha também, e daí eles jogam os Pokémon. Acontece essa bola de fogo enorme e tal, e daí acontece tudo isso. Até que no final, o Gol vai conversar com o Mew, e o Mew tá prestes a soltar um Hyper Beam na cara do Gol, né? E daí, no último momento, o Mew... E daí, nesse momento, nessa ocasião do Hyper Beam tá quase acertando o Gol, daí todo mundo começa a ficar preocupado. Ninguém tava preocupado com a bola de fogo, mas na hora do Hyper Beam atingir o Gol, todo mundo fica preocupado e fala, não, meu Deus do céu. Só que daí o Mew para e não acerta o Gol. Sim, eu achei importante esse momento. Primeiro, que a gente tem o discurso do Gol ali, né? Falando de como aquilo tudo tinha sido importante pra ele, das aventuras. Ele lembra do Ash, né? Então, assim, o Ash é sempre presente e como influente pra todos os outros personagens. Então, isso a gente vê isso claramente resgatado aqui. Ele fala um discurso do que ele aprendeu, enfim. E no último. E ele se joga na frente, né? É uma atitude heróica, como a gente vê muitas vezes no Ash. Tipo assim, ele tá pronto pra receber o golpe. Tipo, talvez dá pra fazer até um paralelo de quando o Ash também se jogou na frente do golpe do Mew no primeiro filme, né? Sim, 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 é um bom paralelo. Então assim, e o Mew ali continua brincando, né? Ele só para realmente no momento que o Gol fala obrigado. Tipo, obrigado por tudo isso que eu vivi. E aí nesse momento que o Mew realmente para ali, começa a olhar, ele recobre a consciência, vê toda a dor que ele estava causando, e aí ele acaba usando a energia psíquica dele para restaurar todo mundo, né? E é nesse momento que as pedras voltam a brilhar, todo mundo fica feliz. Uma coisa que a gente não falou, É. Virizion do Horus. Ah, o Verizon fica dois segundos na tela. Não, assim, ele participa desse momento final e assim, a gente acaba descobrindo que o Horus tem um Virizion, né? Assim, Sim. a gente precisa. Todo mundo tem lendário. Não, mas assim, a gente precisa fazer o paralelo dos rumores, ó, não sabemos se é verdade, rumores, de que teremos uma versão ali paradoxo do Suicune e do Virizion futuramente em Scarlet Violet. Não sabemos se é verdade, tá bom? É apenas um Sim, rumor, sim. mas foi muita coincidência ou não, justamente o Gol e o Horace ter um Suicune e ter o Virizion. Assim, ficou muito, sabe? Será? Por isso que aqui volta aquela discussão. Será que é uma ponta solta para algo que vai ter continuidade? Sabe? Será que vai ser resgatado adiante? Vai ter outro projeto, outra coisa que vai reunir eles? Pode ser, né? A gente não sabe, assim. Mas eu achei, assim, eu não É acho que muita foi, coincidência. né? Não foi sem querer. Sim. Mas eu tenho uma teoria de todos esses dois últimos episódios. Hum. Minha teoria é que tudo não passou de uma ilusão. A partir do momento ali que. Porque o Virizion aparece e daí depois disso as tecnologias param de funcionar. Eu acho que a partir daquele momento que as tecnologias param de funcionar, que é quando a gente perde o contato com o professor Amaranto, nesse momento a gente perde o contato com o professor Amaranto, eu acho que a partir daí foi meio que uma ilusão do Mil, ou se não foi uma ilusão, foi tipo todos os ataques do Mil, todas as coisas que o Mil provocou não foram reais. Pode não ter sido Porque. real, mas eu acho que seria muito estranho se tudo fosse uma ilusão, porque é o desfecho pro personagem aqui. Tipo assim, o que ele Não, não, viveu é uma sim. mentira. Não, como se fosse o que eles viveram a partir daquele momento ali foi meio que um sonho, sabe? Aham. Um teste do Mil. O Mil trouxe eles, entre aspas,
campo de batalha, para um campo de testes e testou eles ali, entendeu? Acho É. que pra testar, quem de vocês tem o coração mais puro? Quem de Aham. vocês aí, e daí no final das contas o Gol, porque o Gol se sacrificou e etc, entrou na frente do ataque. Por exemplo, a moça que tocou na pedra e a pedra apagou lá. Assim, eu entendi naquele momento, não sei se é a compreensão correta, de que as más intenções, o coração impuro dela contaminou todo mundo em volta, todos os Pokémon em volta, entendeu? Ela tocou na pedra, aquela pedra que tava causando alegria nos outros Pokémonzinhos do lado. Ela tocou na pedra e a impureza do coração dela foi transmitida para todos os outros Pokémon, inclusive o Mew. Eu É. não sei se faria sentido, mas ali no momento eu pensei nisso, sabe? E daí na hora que o Gol puxa de volta o Mew, puxa de volta a personalidade do Mew, puxa de volta a felicidade do Mew, daí o Mew reativa a pedra, limpa as impurezas que estavam na pedra ali, que estavam no coração da outra lá, e daí tudo volta ao normal, entendeu? Pode. Não sei, eu não sei se seria isso. Assim, não descartaria essa possibilidade. Eu acho que se houve esse momento de ilusão, seria a partir do momento que o Mew aparece diante deles com aquela pedra e transcende eles. Porque assim, depois dessa expansão de energia, que é onde eles veem o universo e tudo mais, e que depois eles falam que todos eles viveram isso, é que começa a desandar tudo, né? Tipo, que a pedra se Sim, apaga, que o Mil enfrenta eles. Então pode ser que essa parte tenha sido um teste ali, mas dentro de um contexto de ilusão. Faz sentido. sim. É bem interessante, na verdade. Mas assim, vai ficar mais interessante se realmente isso for explicado depois. Se foi esse o propósito, sabe? Do que ter ficado solto, assim, sem a gente saber realmente o que foi. Entendeu? Eu sinto que são episódios que estão. Assim, porque a gente não tem bem. A gente tem meio que uma conclusão, porque daí acaba o episódio, o Gol fala lá que o futuro dele tá nas mãos dele, e o Mil aparece, senta na mão dele, É. e, e daí o professor Amaranto fala, beleza, não, acho que a gente tem o suficiente, acho que a gente tem o. Mas o projeto Mil não acaba. Ninguém em nenhum momento fala assim, ó, não, era isso o projeto Mil que a gente tinha que fazer, é isso, acabou, beleza, tchau. Em nenhum momento acontece isso. Então, eu acho que Desculpa. esse episódio é meio que uma preparação de terreno para o que vai vir. Eu acho que não acabou o projeto Mil, por isso que eu acho que em próximas temporadas o Gol vai continuar. Talvez não sei se correndo atrás do Mil, mas eu acho que vai ter essa situação aí deles continuarem nessas sagas aí. Uhum. Eu vi até o pessoal brincando, né? Que o Gol não pegou o Mil, ele pegou no Mil, né? Tipo, é diferente, uma letrinha que faz Já diferença. tá suficiente. Pô, eu achei legal que fala bem assim, bem na hora que ele estende, fala, o futuro tá nas minhas mãos. E era exatamente esse o título do episódio, né? O futuro tá nas minhas mãos. E é Sim. nisso que, O tipo, futuro tá nas minhas mãos e o Mil tá nas minhas mãos. Então o Mil é meu futuro. e Lógica básica. eu achei muito significativa essa parte, sabe? Porque, tipo, o intuito dele de capturar todos os Pokémon até o 1000, então, basicamente, tipo, eu achei bem significativo, sabe? Então, assim, achei bem legal. Eles se reencontram com o professor Amaranto, e é isso que você falou. Por fim, o professor Amaranto, pelo menos aqui, não era um vilão, não era um nada, não fez nada. Fala que o projeto vai Exato. continuar, que o Killon e a Danica já se prontificaram a continuar, mas ele fala que os três podem escolher, né? Que não precisa dar uma resposta agora. O Gary até agradece ali, fala que eles vão pensar, e aí eles se despedem. Eu não sei, assim, eu queria que tivesse sido mais que isso, sabe? A sensação que eu fiquei é que eu queria que tivesse um impacto assim como a Batalha do Oeste teve, sabe? Que a gente ficou no final, tipo, Sim. "Ah, meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu." Queria que tivesse tido É, um algo a mais, sabe? Não um Kyogre, um Groudon de mentira ali, testando eles de uma forma meio estranha. Depois dessa batalha, com esse monte de golpe, que a gente fica criando suposições, mas
a gente não sabe exatamente o que é isso, o que é aquilo. Acaba ficando assim, um episódio que não faz sentido por completo nele mesmo, sabe? Isso que você falou. Se tiver preparando terreno para outras coisas no futuro, a gente vai ter que descobrir ainda. Mas nele mesmo, ele não se fecha sozinho, né? Tipo, não é fechadinho. É, eu acho que o Projeto Meu não. É assim, eu não acho que poderia. Acabaria assim desse jeito que acabou. Eu acho que não é o final. Eu tenho essa impressão de que não Uhum. acabou, porque acabar assim fica. A gente tem um grande problema do contraste, né? Porque a gente tem uma sensação de finalização com o Ash, mas a gente não tem essa mesma sensação de finalização É. com o Gol. Então, é esse o problema, esse contraste, esse paralelo que a gente tem e a gente tenta igualar os dois, mas acho que não dá nessa situação. Por isso que acho que incomoda um pouco, porque a gente vê futuro, assim, a gente vê pontas soltas com o Gol, mas a gente não vê tantas pontas soltas com o Ash. A gente sabe que o Uhum. Ash vai continuar, então a gente já não tem mais esse medo, mas acho que o nosso subconsciente fala, nossa, olha, o Gol tem muito mais coisa pra fazer do que o Ash. Então acho que já bota um medo nesse ponto. Eu Sim. acho que. Eu gostei, assim. Eu achei que foi uma coisa meio corrida, mas. Uma coisa meio corrida, mas. Um pouquinho. Acho que foi bem aproveitável até. Acho que foi uma coisa que foi tudo muito jogado nesses dois últimos episódios. Acho que desde aquele episódio que falaram que iam ter que agilizar o ranking lá, iam ter Uhum. que agilizar as pessoas que iam entrar no projeto. Acho que daí numa questão mais do desenvolvimento do anime mesmo. Foi Uhum. uma coisa muito corrida. Acho que foi muito aglomerado, assim, as situações do Projeto Mil. Mas eu acho que foi até gratificante no final. Eu gostei do Mil ser muito poderoso. É. Eu tinha medo de que o Mil fosse qualquer coisinha que eles iam derrotar e pronto, iam capturar. Porque daí sim, eu acho que não teria futuro o Projeto Mil, sei lá, ia acabar por ali. Mas eu tenho fé de que no futuro a gente continue com o Projeto Mil. Eu tenho esperança de que a gente continue com o Projeto Mil, que o Professor Amaranto seja de fato um vilão, que isso daí foi só uma. Uhum. Teaser. Foi só. Foi só um teaser do que vai acontecer. Que agora, por exemplo, ele teve acesso aos ataques que o Mil fez, né? Ele assistiu o Mil atacando a equipe. Então ele já tem uma noção do poder do Mil. Seria muito interessante se agora o professor Amaranto, com todas essas informações que ele tem, com todos esses lendários que ele tem ao acesso dele, tipo, ele tem lendários, ele tem acesso a todos os Regis, ele tem acesso a Urshifu, ele tem acesso indiretamente a Suicune, por exemplo. Então, ele usasse todos esses artifícios que ele tem, agora que ele tem a informação de qual o poder do Mil, pra de fato capturar o Mil e se provar um grande vilão, sabe? Acho que Uhum. seria muito interessante se desenvolvesse dessa forma. Mas aí só o futuro vai dizer, né? Assim, a minha opinião mesmo, eu achei que poderia ter sido melhor executado o Projeto Mil na totalidade, assim, da escolha das missões, o sentido que ia fazer isso no final, até o próprio desfecho, eu acho que podia ter sido melhor executado. Eu sinto que talvez tenha sido deixado pontas soltas para as próximas, só que ao mesmo tempo eu não acho que isso precisa justificar que não deu pra gente entender direito isso, sabe? Eu acho que daria pra ter entendido melhor, ao mesmo tempo deixar as pontas soltas, sabe? Tipo, acho que eu fiquei um pouco com Sim. essa sensação, mas isso é uma coisa minha, assim, tipo, eu achei que quando terminou, eu falei assim, é só isso? Tipo, assim, o Ash a gente esperou realmente, acompanhou. É claro que ele ainda é o centro, é o grande destaque, mas a gente viu uma sucessão de batalhas bem intensas, chegar no ápice do Leon. Eu achei que eles iam preparar algo mais especial pro gol também, sabe? Tipo, teve um momento significativo do gol do Mil pousando na mão dele, mas algumas coisas eu não ficaram totalmente claras pra mim. Eu gostaria que tivesse sido um pouco mais clara, sabe? Enfim, essas são as nossas impressões mesmo. E eu acho que agora a gente já pode encerrar, né, Vinícius?
Sim, sim. Aí daqui a pouco a gente tá estendendo aí, chegando nas nossas 2 horas de novo. Mas assim, eu acho que deu para passar por todos esses pontos. A gente aprofundou bastante. Quem não conhecia a história do Gol, não conseguiu acompanhar de perto no anime, eu acho que deu para ter uma boa clareza de como foi. E agora você pode tirar suas próprias conclusões. A gente tem a matéria no site sobre o Projeto 1000, então as nossas conversas aqui foram baseadas também nessa matéria que a gente tem. Acho que seria até interessante a gente colocar aqui na descrição do episódio. E você pode ir atrás de assistir os episódios também, né? Como a gente já comentou aqui no podcast, os episódios estão disponíveis na Netflix, não até o final ainda, mas ali a primeira e parte da segunda e a segunda temporada também estão disponíveis. Eu acho que a única missão que não está disponível ainda na Netflix dublado é a partir, pelo que eu assisti, até a Rede do Articuno já está disponível dublado. A partir do barco lá de Malville afundado e do Regielec de Drago, aí a gente ainda não tem. Mas o ano que vem já sai, tá bom? Bom, vamos finalizar aqui. Semana que vem a gente tá de volta. A gente ainda vai definir o nosso tema. Esperamos ter novidades do anime, mais notícias de Pokémon Scarlet e Violet. E a gente vai compartilhando aqui com vocês tudo que vai acontecer no mundo Pokémon aí nos próximos dias. Quer deixar um recadinho final, Vinícius? Bebam bastante água e comam suas frutas e verduras. Esse é o meu recado. Muito E não tentem capturar o Mil. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o nosso podcast, compartilhe com outras pessoas, né? Aquele seu amigo que gosta de Pokémon, mas que não acompanha tanto. Mostra para ele o podcast, aqui ele vai poder, né, se atualizar toda semana. Espero que esteja sendo agradável para vocês. E a gente fica muito feliz de ouvir os comentários, assim, o pessoal que sempre parabeniza. A gente fica muito feliz. E semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Então, até a próxima semana e tchau, tchau!